Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu algumas vezes eu tenho ficado até mesmo numa certa crise boa, porque eu tenho relido textos da Bíblia que eu já li enésimas, milésimas vezes, ou já ouvi pessoas pregando, e eu chego a alguns textos, eu descubro algumas coisas que estavam lá, e eu falo, como é possível? Eu não tinha nunca reparado nisso, não tinha chamado a minha atenção esse detalhe. Eu tenho falado para vocês acerca do Reset, tenho falado para todo mundo, cuidado com as Bíblias digitais, cuidado com os aplicativos, em algum momento isso tudo vai mudar, vai sumir, desaparecer. Então tenha sempre a sua Bíblia de papel, porque ela não vai ser modificada, né? Fique atento, fique ligado nisso. Então eu sempre trago a Bíblia de papel junto com o meu tablet aqui, profeticamente, para você lembrar do que eu falo, aqui é uma comunicação subliminar. Tenha sempre a Bíblia de papel na sua casa, aquela com as suas anotações, guarde. Em algum momento pode ser necessário para você confrontar se o que está no seu aplicativo é Bíblia mesmo ou se é algum texto distorcido. Mas veja, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o pessoal da House vai apanhar comigo hoje, porque eu vou ler tantos versículos que eu acho que é melhor fazer o seguinte, fazer um acordo aqui. Você tenta abrir comigo e ler os textos, eu vou falar todas as referências. Se você não conseguir anotar, quando você chegar depois em casa, se você quiser, se fizer bem para você, vai no YouTube, no nosso canal, pega as referências, marca depois, mas agora vem comigo, eu vou citar as referências, se vocês conseguirem me acompanhar, vai ser legal, ao meio da revista atualizada, como sempre, e a gente vai em frente. Mas Lucas 22, nós temos a narração da última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. Se você compara com o Evangelho de João, capítulo 13, você vai ver que foi uma sequência em que Jesus lavou os pés aos seus discípulos, lembra disso? Eles tiveram um tempo de muita comunhão, foi um tempo muito especial, porque Jesus, ele sabia o que ia acontecer e seus discípulos não sabiam. Ou se sabiam, não tinham entendido, é impressionante como eles não entenderam tantas coisas que Jesus falou. E ele estava já preparando, tomando a ceia começou com a Páscoa, com o Cordeiro, e aquele cordeiro totalmente consumido, totalmente destruído, esfacelado. Jesus sabia que representava a ele mesmo sofrendo daquela forma para alimentar espiritualmente toda a humanidade que recebesse a sua obra, a começar dos seus discípulos. Os seus discípulos não estavam entendendo o tempo todo, tudo que estava acontecendo. E a partir então da celebração da Páscoa emerge a ceia. E é nesse momento que eles estão celebrando a mesa do Senhor que Judas estava lá. Jesus sabia o que Judas iria fazer. No meio daquele ambiente, Judas então recebe o bocado molhado. O Senhor Jesus molha e dá para ele. Fala para os seus discípulos que um deles iria traí-lo. E é tremendo, porque o Senhor amou a todos até o fim. E Deus amou o próprio Judas até o fim. E então, no capítulo 22 de Lucas, pode ser mais a base, se você quiser ficar num texto comigo, fica no Evangelho de Lucas, porque eu vou comparar com alguns outros evangelhos aqui, que eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo para vocês. Deus, ele não tem um texto bíblico único em que tenha toda a revelação de alguma coisa. Nem mesmo dos evangelhos, nem mesmo de escatologia. Porque o Senhor, ele de alguma maneira, ele não tem tanto prazer assim em pessoas preguiçosas. A expectativa do Senhor é que a gente vá navegar pelos textos. Então, se o Senhor revelou alguma coisa 4 vezes, uma em cada evangelho, não é que ele queria encher a Bíblia para ter mais versículos e capítulos para ela ficar maior, mas é porque cada um dos evangelistas apresenta alguns detalhes que se destacam na perspectiva em que ele escreve, e você vai perceber como nesta situação, é por isso que eu vou ficar de Lucas, eu vou ler em Mateus, eu vou ler em João, eu vou ler em Marcos, textos deste momento, para que a gente possa perceber detalhes importantes para aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa semana, e eu tenho meditado e eu quero trazer ao coração de vocês. Então veja que no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, então, nós vamos ler aqui no versículo 23, quando Jesus falou, tem um traidor, eles começaram a olhar um para os outros, e começaram a tentar imaginar quem seria o traidor. Então, não era uma suposição, não era uma dissensão entre os discípulos querendo falar, tem um traidor aqui. Não, o próprio Jesus disse. Mas Jesus não disse quem seria o traidor. Então, eles tinham que fazer o quê? Se não sou eu, está tudo bem. Eu não tenho que tentar discutir com os outros. E, na verdade, entenda isso. Eles estavam naquela comunhão com o Senhor que lavou os pés aos discípulos. Eles estavam na celebração da ceia. O Senhor Jesus estava falando para ele toda aquela ministração de João 13, 14, 15, 16, a oração 17, tudo isso estava acontecendo ali. Mas eles saem então de olhar para ter um traidor,
para eles começarem a olhar o seguinte: não sou eu. Aliás, não sou eu, como eu sou melhor do que vocês. Eu sou melhor do que o traidor, e eu sou o maior entre os discípulos de Jesus. Uau! E não só isso, alguém disse isso, mas vários começaram a se posicionar: eu sou o maior. E houve uma discussão entre eles. Então, olha que loucura, eu sei que nunca aconteceu com você. Um culto maravilhoso, celebração, aleluia, presença de Deus, glória a Deus, Jesus aqui, todo mundo adorando ao Senhor. Sai daqui, entra no carro e quebra um pau. Eu sei que nunca aconteceu com nenhum de vocês, glória a Deus. Nem no almoço de domingo, muito menos. Mas aconteceu com os discípulos. Provavelmente porque quando há uma grande manifestação de unção e de poder, o diabo quer se levantar para acabar com aquilo, porque ele sabe o impacto que alguma coisa pode ter como essa na vida das pessoas. Então ele vai tentar roubar as sementes logo assim que ele puder, e vai pegar onde? Na brecha de alma. Porque se havia uma preocupação, eu sou melhor, era o cenário perfeito para o diabo se manifestar. O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele se ensoberbecer, onde fala: eu sou o maior. A Bíblia não diz, mas por algum motivo, o diabo veio para bater em Pedro. Interessante isso. O diabo foi pedir autorização para Jesus, para peneirar Pedro. E Jesus disse para Pedro, no versículo 32, 31. Então ele sai dessa muvuca e Jesus vai para Pedro. Pedro, Simão, Simão, 21, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Então, olha, o Pedro, ele deu até aquela crescida. Imagina, o diabo: eu sou o cara, não tem jeito, eu vou com o Senhor até o fim, o Senhor pode acreditar em mim, eu sei quem eu sou. E Jesus usa a expressão: quando você se converter. Porque de alguma maneira tinha um mau caminho no coração de Pedro. E o Senhor vai ministrar na vida dele. Veja que essa palavra peneirar, que está aí, a palavra grega simiazo, e essa palavra simiazo significa peneirar, sacudir numa peneira. Uma figura de agitação interna e ainda tentar a fé de alguém até o limite. Queridos, às vezes o Senhor permite que a nossa fé seja chacoalhada, para nós sermos testados até o limite. E normalmente, não é que a gente tenha necessariamente um pecado horroroso em curso, mas existem aspectos na nossa vida que Ele sabe que Ele precisa trabalhar, que Ele sabe que Ele precisa quebrar em nós, e Ele permite que as trevas atuem para obter o melhor em nós. Ele usa o que as trevas podem agir como um direito legal, porque tem que pedir, Jesus permitiu, para confrontar aspectos da nossa fé. Porque Jesus falou: eu não vou orar para você não pecar, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Por quê, Pedro? Porque a sua fé não está apoiada no lugar certo. Por quê? Porque fé não é eu ter fé na minha fé, eu tenho um pensamento positivo gospel, eu tenho um desejo cristão de alguma coisa boa, mas a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. Só existe fé na Bíblia. Se nós não sabemos os fundamentos da Bíblia, que nós podemos aplicar naquilo que nós estamos desejando que aconteça, o que nós estamos desejando que aconteça é um devaneio. Mas se nós conhecemos o texto, nós conhecemos o fundamento, este fundamento é digno de fé, e se nós colocarmos a nossa fé neste fundamento, o que a Bíblia diz que acontecerá vai se manifestar em nós e na nossa vida para a glória do Senhor. E Jesus então falou: Pedro, você está com maus fundamentos, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Então o que acontece? Eles saem dali, e aí a chave que eu achei, a chave de Marcos, ela é importante para isso. Por quê? Pegadinha, né? Quantas vezes Pedro vai negar Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes o galo ia cantar? Uma, né? Não. Duas. Abre no Evangelho de Marcos.
Legal, pensei que só eu que não sabia. Que bom que vocês estão comigo. Que alívio, né? Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 30 e 31, nós vemos Jesus falando a mesma coisa para Pedro. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo eu negarei. E veja, assim disseram todos. Todos os discípulos agora estavam junto com Pedro. Todos nós não vamos te negar, nós podemos morrer pelo Senhor, conta com a gente. Todos eles fizeram o mesmo movimento que Pedro estava fazendo. Bom, aí por que isso é importante? Segura que você vai saber já. Então, o que acontece? Em seguida, voltei para Mateus agora, capítulo 36 em diante. Então, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Vocês conhecem essa sequência? E disse a seus discípulos, Mateus 26, 36 a 41. Eu falei que se vocês forem pegar, anota aí, se alcançou, vai, senão eu vou lendo, porque eu quero ler muitos textos, eu quero fundamentar muito isso pela palavra. Então, em seguida, ou seja, na sequência deste evento, em que Jesus disse para Pedro, e Pedro disse que não ia negar, e queria negar, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, e aos 2 filhos de Zebedeu, quem são? Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus falou, olha, venham comigo aqui um pouco mais. E eles levou um pouco mais adiante, a sua alma começou a se entristecer e angustiar-se. Então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Toda vida não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até aqui por enquanto. Então veja, esse é provavelmente um dos momentos de maior densidade de trevas que já aconteceu na história da humanidade, na história dos discípulos e, claro, na vida de Jesus. O momento em que Jesus ia morrer, as trevas estavam se movendo e articulando, sabiam tudo o que estava acontecendo com os religiosos, tudo o que estava acontecendo com o Império Romano, tudo o que estava acontecendo ao redor de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele fala que ele vê, inclusive, touros de Bazã à sua volta. Ele está vendo o mundo espiritual das trevas, os demônios estavam ali, eles celebrando que eles iam conseguir fazer o que eles achavam que ia resolver os problemas dele, que era matar Jesus. E a opressão começou a vir, não somente a opressão espiritual, mas a angústia de Jesus de alma, porque Jesus sabia exatamente tudo que ele iria passar na cruz do Calvário. Ele sabia exatamente que ele tinha acabado de estar com um cordeiro dilacerado diante dos seus discípulos. Ele tinha visto e aquilo apontava o que iria acontecer com ele, o que ele iria passar a partir daquele momento. A sequência estava entrando e Jesus se angustia. E Pedro diz o quê? Que ele não iria negar Jesus. E Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. E guarde o número 3, porque muitas coisas nessa sequência acontecem 3 vezes. E ali então, Jesus tão angustiado, ele chama o seu ministério de intercessão particular. Ele trouxe Pedro, Tiago e João. Venham orar por mim. E o que eles falaram? Nós vamos. E o que eles fizeram? Dormiram. Você já viu em culto? Eu sei que tem gente que trabalha, às vezes a vida é corrida, mas tem gente que dorme no culto, porque a vida às vezes está pesada. Mas tem gente que dorme no culto porque é opressa. Porque o mundo espiritual causa uma turbulência para que não ouça, para que não receba a palavra, para que fique bloqueado, porque normalmente é alguém que precisaria ouvir o que está sendo pregado, e as trevas querem cegar, querem impedir. Isso acontece com gente não crente, mas acontece com gente crente também. Às vezes a opressão vem, e nós precisamos muitas vezes, quando vem o sono no meio de uma pregação, falar, sai em nome de Jesus. Tem que ficar louco e repreender. Essa manhã, eu fiz guerra contra a rouquidão. Vocês viram que minha voz voltou, cantei, glória a Deus. Eu estava há quase um mês lutando com rouquidão. E eu estava meio que acostumando, tá bom, está melhorando, está indo bem. E nada, melhorava, piorava. Chegou essa manhã, eis que vos digo, eu peguei lá, eu comecei a falar, chega, mandei embora até o demônio do catarro. Não sei se tem, mas eu mandei.
chega, acabou isso aqui, não sei se é calo, se é tumor, cai da minha corda vocal, em nome de Jesus. Eu parecia uma pessoa fora do seu juízo médio normal, diante do espelho, falando. Fui fazer um gargarejo com água morna e sal e botei óleo de unção para ungir minha corda vocal. Fiz. E aí, comecei a ficar bom. E eu continuei. E eu fiquei uns 20 minutos lá. E eu fiquei, chega, eu quero falar. Ninguém mais vai calar minha voz em nome de Jesus. O mundo espiritual não vai me impedir de falar, de pregar, de adorar. E foi importante, porque hoje a gente não sabia. O Renan era para estar aqui, não sei o que aconteceu, não estou jogando tinta. Mas aí estava só o Fernando. Eu falei, vou cantar. E glória a Deus, cantei. Desafinei pouquinho, falta só um pouquinho para acabar o lance. Às vezes a gente tem que se levantar e fazer uma guerra contra alguma coisa na nossa vida que não está mudando como deveria mudar. E se nós já fizemos tudo que nós sabíamos até então, é hora de fazer alguma coisa que nós nunca fizemos antes. É hora de guerrear. E tem gente que crê que oração assim tem que ser oração silenciosa. Porque se eu falar, o diabo vai saber o que eu estou falando. E ele vai roubar a minha oração diante de Deus. E Deus não vai poder responder o que eu preciso. Então o diabo é maior do que Deus. Não. Nós precisamos dizer para as trevas o que nós estamos crendo e o que nós estamos fazendo contra. Nós temos que fazer como Davi, ele virou para o gigante Golias e falou que eu vou contra você, eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça, e eu vou colocar isso, sei lá o que ele falou, tudo mais. E ele falou o que ele ia fazer, por quê? Porque ele cria que Deus ia agir naquela situação. E se você crê que Deus vai agir naquela situação, fale em voz alta, fale para as trevas ouvirem, fale para as trevas retrocederem, porque o Senhor sabe o que está no seu coração, mas a sua palavra de fé é poderosa para mudar aquela situação, se você tem base na palavra. E Jesus levou sobre si todas as minhas dores, enfermidades e maldições. Então a rouquidão ele levou também na cruz do Calvário. E eu criei nessa palavra. Eu falei, chega agora em nome de Jesus, porque Jesus levou na cruz. Isso é fé, isso não é lógica. E você nunca viu alguém fazer uma coisa lógica gerar um milagre. Uma coisa lógica não gera milagre. Uma coisa lógica gera algo que qualquer pessoa pode fazer. Mas se você quer um milagre, faça algo que você nunca fez. Toma uma posição que você nunca tomou. Faça uma oração que você nunca fez baseado na palavra. Não fé na sua fé, não pensamento positivo gospel, mas a palavra de Deus é o fundamento. E se demorar para acontecer, persevere. Até quando? Até que aconteça. Porque muitas vezes o Senhor também está querendo provar em nós a nossa perseverança. Tem coisas que acontecem rápido. Tem coisas que demoram mais. E o que isso significa? Nada. O Senhor está trabalhando em você. Você vai embora se ele não fizer na primeira vez? Você vai embora se ele não fizer na segunda oração, na terceira? Você vai desistir no meio do caminho? Se a nossa fé, se a nossa força, como é que é? Se na hora da angústia a nossa força não é forte, for pequena, como é que é o texto? Me ajuda. Nós temos que mostrar a nossa força nessa hora, senão nossa força será pequena. É na hora da pancadaria que nós permanecemos, perseveramos, fundamentados na palavra, em nome de Jesus, amém? Isso aqui está totalmente fora da palavra, recebeu, é para você, Deus preparou, eu vou continuar agora. Nem sei como eu cheguei aqui. Então o que aconteceu? Versículo 40. Voltando-se Jesus para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, veja quanta... Jesus não falou para o João, Jesus não falou para o Tiago, Jesus falou para Pedro. Jesus chamou Pedro e os outros. Jesus agora volta e fala com Pedro. Dica. O Senhor deu uma dica para ele. Voltando aos seus discípulos, achou-os dormindo. Quem estava dormindo? Análise sintática, não é isso, Willy? Os mais de um. Quantos eram? 3. Os 3 estavam dormindo. Então o que ele ia falar? Vocês estão dormindo. Seria normal Jesus falar. Mas o que Jesus falou? Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, eu falei para você que o diabo vai peneirar você, você entendeu? Lembra que eu orei por você, para a sua fé não desfalecer, não falei isso para você? Eu te dei uma palavra que eu vou orar por você, para a sua fé não desfalecer, e agora você está dormindo, nenhuma hora só, nenhuma hora você conseguiu vigiar comigo, nenhuma hora para você vencer a tentação, para você não entrar em tentação. Eu amo que o Senhor Jesus, Ele nos pede para orar, para não entrar em tentação.
Tentação não é pecado. Tentação é tentação. Você pode ser tentado, e tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação, não, é cair no pecado que começa pela tentação, porque Jesus foi tentado no deserto, quando ele estava orando 40 dias e 40 noites, Jesus nunca pecou, ou seja, Jesus foi tentado de todas as maneiras e não pecou, porque tentação não é pecado. Mas o diabo tenta enganar pessoas, tive uma tentação, o cara fica se acusando, e autoflagelo. Não, se veio a tentação e eu resisti à tentação, eu venci a tentação. Louvado seja o nome do Senhor, é vitória. Tentação é tentação, não é pecado. E então veja, Jesus falou, nem uma hora, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, Jesus então deu uma dica aqui que você vai saber já já. Mas aí sim, versículo 42, continuando em Mateus 26, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? O espírito está pronto, a carne é fraca, vocês vão vigiar pelo menos, fica aí. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus estava se preparando para morrer. Estava tentando negociar com o Pai, se tinha alguma outra possibilidade dele não passar o que ele ia passar. E Deus não está respondendo nada. E ele está lá orando uma vez, duas, três. E o que ele está fazendo? Está preocupado com os discípulos. Está preocupado com Pedro. Está cuidando deles. Está cuidando de Pedro. Está dando dicas para ele. Jesus, mesmo na hora mais angustiante da sua vida, ele estava cuidando de pessoas que não estavam fazendo nem o básico que ele pediu para fazer. Fica acordado e ora. O básico. Jesus não pediu para eles fazerem um flagelo. Jesus não pediu para eles venderem a casa e ofertarem na igreja. Jesus não pediu para eles ficarem numa vigília de... Vigia e ora, um pouquinho. Vocês têm condição de fazer, vocês dão conta de fazer isso. Se Jesus se preocupou com eles naquela hora, você acha que ele não se preocupa com você na hora que você está passando agora? Se ele desta maneira, no corpo que ele estava, corpo humano, igual ao seu, igual ao meu, com as mesmas dificuldades e angústias, ele ali naquela situação, continuou interessado, preocupado? Não, Jesus nunca se preocupou, porque preocupação é pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não é isso? Então Jesus estava interessado em que eles não caíssem naquela situação. Enquanto ele estava em angústia, lutando aquela luta espiritual que nós não conseguimos imaginar. Sabemos que depois na cruz, sem até mesmo a presença do Pai, Deus virou as costas para Jesus na cruz. Ele estava interessado nos discípulos. Jesus está interessado no que você está passando hoje. E o que ele está falando para você fazer, faça, persevere, não durma, não desista, não canse, persevere. Glória a Deus. E o que acontece? Na sequência, chegou o traidor, não é isso? Chegou Pedro. E o Pedro chegou com a turma toda lá, com aquela guarda que estava a serviço dos líderes religiosos. E é tremendo, porque chegou... Não, estou sem texto, eu estou falando só de memória no contexto. Oi? Chegou Judas, mas é que antes de destacar que chegou Judas, chegou um exército para prender Jesus. Era um monte de soldados armados, fortes. Eles chegaram e falaram assim, você é Jesus? Aí Jesus fala, sou eu. Os caras voltam para trás e caem tudo no chão. Você acha que eles tinham condição de prender Jesus? Fala sério. Ele só disse, sou eu, porque na verdade não disse sou ele, falou, eu sou. Jesus é Deus. E quando ele fala, eu sou, o exército caiu no chão. Jesus tinha falado para os caras, para de se preocupar com espadas. Jesus se entregou. E o Judas traiu Jesus com o beijo. Chegou o traidor. Então, voltando agora para João, só um detalhe que eu quero dar para vocês, João capítulo 18. Nesse momento, é interessante, o João entregou, os 3 evangelistas, nenhum fala quem foi que cortou a orelha do guarda. O João entrega, ele sabe até o nome do guarda. Ele fala, foi Pedro. Pedro cortou a orelha do Malco. Agora, você acha que o Pedro chegou e falou, para dar uma demonstração para ele de ameaça, eu vou cortar só a orelha dele assim? Tchum!
para ele entender que eu estou falando sério. Não, ele tem toda na cabeça, mas ele é tão ruim de espada, que ele só conseguiu pegar na orelha. E o que Jesus faz? É isso aí, Pedrão, me defende. Não, você não está entendendo nada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Ele coloca lá a orelha de volta do Malco e repreende Pedro. De novo, Pedro, você vai entender já porque isso aqui é importante. O Pedro estava lá sendo Pedro. E é legal que nós chegamos aqui na igreja, sentamos nas nossas cadeiras, subimos a nossa religiosidade. Ah, mas esse Pedro, né? Olha só. Pedro afundou nas águas. Não, foi o único que andou sobre as águas. Pedro falou demais. Pedro é impulsivo. Glória a Deus, Senhor, glória te dou, porque eu não sou como Pedro, eu sou outra pessoa, né? Nós somos iguais. Nós somos iguais. Lucas 22, voltando. Versículo 54. Então, eles prenderam Jesus e, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aí, os detalhes. Pedro seguia de longe. Versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada da casa. Não foi o sumo sacerdote. Não foi a guarda que estava lá. Uma criada. Chegou e falou. Eu acho, ela ficou olhando assim. Fitando, disse, esse também estava com eles. Aí Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. E aqui é uma chave importante. Na provação, o diabo está querendo arrancar da nossa boca a nossa declaração de fé. Nós vamos declarar o que está de fato no nosso coração. Porque o que o Pedro pensou? Se ela souber que eu era, eles acabaram de prender Jesus, estão batendo em Jesus, estão numa situação horrorosa, vou também, eu vou morrer. Mas ele não falou que ele ia morrer? O que ele tinha que falar? Sou eu sim. Aliás, sou eu, estava lá junto com Jesus o tempo todo, fui um dos primeiros a ser chamado, é isso mesmo, se vai matar ele, vai matar eu também, porque eu estou aqui para isso. Não é isso que a gente esperava que ele falasse? Foi totalmente o contrário. Não conheço. Só que tem um detalhe importante, agora vocês vão entender porque eu falei nas duas vezes. Deixa um dedo aí, vira comigo para Marcos, capítulo 14, versículo 66. E o Marcos, ele vai contar mais ou menos a mesma situação, mas ele vai dizer o quê? Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, a mulher importante, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com ele, Jesus o Nazareno, mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre e... O quê? Primeira vez. Aí se o Pedro tivesse ligado na palavra de Jesus, ele ia falar o quê? Opa, a coisa é séria. Eu falei que eu ia negar Jesus, que eu não ia negar Jesus. Jesus falou que ia cantar 2 vezes. Eu agora neguei Jesus para essa mocinha. O galo cantou, peraí, será que cantou mesmo? Ele tinha que parar para prestar atenção. Sabe por quê, queridos? Quando a gente entra num caminho meio desajeitado, o Senhor vai falar para a gente alguma coisa, para a gente prestar atenção, que nós não estamos mais no lugar que devíamos estar. Que nós não estamos mais fazendo aquilo que devíamos fazer. Ele vai falar conosco. E se nós estamos atentos, essa palavra venha para quê? Para e vai orar. Não continua no caminho, volta para trás. Presta atenção. Porque o Senhor está dizendo aquilo que Ele falou que faria, que Ele vai estar conosco todos os dias, que Ele vai dizer por onde que nós devemos caminhar, se à direita ou à esquerda, para não desviar os nossos passos, o Senhor vai nos conduzir. Mas o Pedro ignorou, o galo cantou, e o que aconteceu? Aí no próprio texto de Marcos 14, 69, e a criada vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, esse é um deles, mas ele outra vez o negou. Ela agora subiu a pressão. Não foi só ela que falou, ela começou a falar para todo mundo, casa do sumo sacerdote, estava uma almuvuca lá, estavam os poderosos religiosos, estavam sei lá quem mais que estava lá, estava todo mundo, agora vão matar Jesus, Jesus estava preso, estava apanhando, estava aquela coisa horrorosa, aquela pressão, ela falou, é ele, subiu a pressão contra Pedro, apontou para várias pessoas, é ele.
Quando o diabo percebe que nós não estamos firmes na nossa confissão de fé, ele vai subir a temperatura para tentar nos levar para aquele lugar que ele quer levar, para peneirar, que não é o lugar que Deus está nos chamando a ir. Aqui nós vamos revelar o que cremos no nosso coração. Mas aí voltando para, então, João, capítulo 18, versículo 25. E agora você vai entender por que eu falei isso. Lá estava, João 18, 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou, que foi aquela sequência que aquela mocinha fez aquela muvuca. Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não és tu, eu não te vi no jardim com ele, com uma espada, cortando a orelha do meu primo? O cara tinha visto o Pedro lá. E aí o que o Pedro fala? Não vi. Não, Pedro fala de novo negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Se a gente for ler no texto de Lucas 22, versículo 59, tem um detalhe muito importante. Quanto tempo Jesus falou para Pedro vigiar e orar? Quanto? Tá certo. Quanto? Eu quero que todos vocês digam. Melhor. Porque senão os que acertaram, né? Quantos? E acho que eu errei, os outros não falam nada, porque querem dar a resposta certa, né? 1 hora. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 56, 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque ele é galileu. Por que Jesus queria que Pedro vigiasse 1 hora? Porque o tempo dele negar a Jesus 3 vezes era perto de 1 hora. Aquela intercessão era necessária para que ele vencesse a tentação que ele ia passar na sequência. Está entendendo? 1 hora. Versículo Marcos 14, 70. Aí você vê como a negação e a desobediência, debaixo de uma opressão, começam a crescer. A primeira vez para a criada, ele falou, não sou eu. Na segunda vez, ele falou, não o conheço. Quando subiu essa temperatura, que ela chamou os caras, que tinha o primo do Pedro, o primo do Malco, e que estava vendo o que tinha acontecido. Pedro, versículo 60 de Lucas 22, Lucas 22, versículo 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, não é isso que eu quero dizer, perdão, não, é outra coisa. Aqui, é Marcos 14, 70, isso, voltei, desculpa, é que eu li vocês estão certos, é que eu li Lucas. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, porque o jeito dele falar estava de alguma maneira muito crentez. Sabe o crentez? A gente fala direitinho, né? Então ele começou a colocar umas palavras horrorosas, começou a praguejar, começou a lançar praga, talvez sobre ele mesmo, talvez sobre os que estavam falando. Ele começou a jurar, não sou eu. Olha como a temperatura foi subindo, ele começou a ficar o quê? Com medo. E o medo é a grande arma do diabo quando ele quer derrubar algum crente. E nós precisamos entender que nesta hora do medo, é a hora que nós precisamos vencer o medo, lembrando o quê? Do amor de Cristo na cruz do Calvário por nós. Porque o que João nos ensina? Que o perfeito amor lança fora todo o medo. Deus me ama. Se os caras vão me matar,
glória a Deus, eu vou estar com o Senhor. Se eu vou vencer essa situação, glória a Deus, Deus vai ser louvado. O Senhor tem recursos para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que nós não vamos ser tentados além do que podemos suportar, porque para toda tentação, provação, Ele vai nos dar livramento. O Senhor tem livramento para nós na tentação. Ele não quer que a gente caia no pecado, Ele quer que a gente vença a tentação. E o que aconteceu então para completar essa história? Aí no versículo 71, quando ele acabou de falar, não conheço esse homem de quem falas. De quem ele estava falando? Jesus. Não conheço esse Jesus de quem você está falando. E logo cantou o galo pela segunda vez. Ele acabou de negar a terceira vez. O galo cantou a segunda vez. E aí pior, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes, que 2 vezes cante o galo. Tu me negarás 3 vezes, e caindo em si desatou a chorar. Só que nada que é ruim não pode ficar pior. Veja aqui comigo em Lucas 22, voltando, 54. Mas Pedro, 22:60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E não tem nada ruim que não possa ficar pior. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Imagina a cena. Jesus estava apanhando, Jesus estava humilhado, Jesus estava preso, Jesus estava sendo zombado, num mesmo espaço, naquela área do sumo sacerdote. Pedro negou Jesus a terceira vez, praguejando, jurando. Aí Jesus, que estava naquela situação horrorosa, sabendo para onde ele estava indo, vivendo o que ele estava vivendo, ele olha para Pedro, e ele olha Pedro nos olhos. Que coisa horrível. Algumas vezes na nossa vida, nas nossas orações, algumas vezes eu falei algumas coisas que eu achava que Deus já tinha passado da hora de fazer. Aí, no dia seguinte, de manhã, chega a resposta. E eu brinco com a Fúvia, Deus dá assim, sabe, um tapa com luva de pelica. Se eu tomo tapa com luva de pelica de Deus? Porque não é que eu sofri, Ele me mandou a resposta. Só que se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu podia estar na oração da fé e receber a resposta. Mas eu já estava naquele que desistiu e que está falando alguma coisa contrária. E quando chegou a resposta, em vez de celebrar, eu tive que ficar com vergonha diante de Deus. Eu falei, meu Deus, eu não precisava estar nessa posição para receber a resposta. Eu podia estar melhor posicionado. Eu podia estar aqui louvando ao Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. E chega a resposta, yeah, glória a Deus, que linda. Eu estava lá, não vai acontecer mais. Plim! Que vergonha. A vergonha dele foi muito maior que a minha. Mas para mim, a minha foi tão grande quanto a dele, que é quase como se eu visse Jesus olhando para mim e falei, e aí? Olha o que aconteceu nessa sequência toda. Um pouco você sabe. Jesus falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes? Pedro negou 3 vezes. Jesus falou, espera 1 hora. Pedro não esperou 1 hora. Jesus foi crucificado. Jesus foi morto. Quem estava aos pés da cruz? Só João. Pedro foi embora. O único discípulo que estava lá. Os 12 falaram, eu vou morrer pelo Senhor. O João talvez falou também. Só que todos eles deixaram Jesus e João estava ao pé da cruz. Coincidentemente, os 11 morreram e o João não morreu. Não estou fazendo doutrina, mas é uma coisa para a gente pensar. O cuidado que a gente tem com aquilo que a gente fala. Jesus não falou que eles tinham que morrer. Jesus falou que eles tinham que perseverar até a morte, se fosse o caso. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Quem estava lá de manhã? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e a Salomé. Pedro não estava lá. Mas tinha um anjo lá. O que o anjo fala para elas? Vão dizer para os discípulos e para Pedro que Jesus vai encontrar vocês na Galileia. Jesus morreu
e ressuscitou. E não esqueceu do Pedro. Não somente isso. Ele vai procurar os discípulos estão pescando, alguns deles, não todos. Ele encontra os discípulos em grupos, né? E quem está no barco? Pedro. E não tinha pescado nada. Aí Jesus dá uma palavra de conhecimento para Pedro. E quem fala para o Pedro que era Jesus? O João. Por quê? Porque Jesus ele chegou diferente, ele estava numa outra apresentação física, não estava num corpo igual, por isso que os discípulos de Emaús não reconheceram, por isso que eles não reconheceram. A Bíblia diz que os discípulos não ousavam perguntar quem ele era, mas sabiam que era Jesus. Ele estava em outra forma, essa palavra forma que está lá em outra forma de morfos, uma outra forma física, que ele só foi reconhecido pelos discípulos de Emaús quando Jesus partiu o pão. João reconheceu, porque João andava muito perto de Jesus, reconheceu o jeito de Jesus falar. E aí o Pedro se veste, pula na água e vai encontrar Jesus. E nenhum dos 3 evangelistas conta o que Jesus fez com Pedro. Jesus chegou para Pedro, falou: Pedro, está tudo bem aí? Tudo legal? Você passou bem esses últimos dias aqui? Estou eu imaginando, né? Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí eu aprendi essa com alguns outros estudiosos. O que Pedro respondeu para Jesus foi mais ou menos o seguinte: Jesus, eu gosto de você. Aí Jesus insistiu uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Jesus ouve a resposta de Pedro, que não era a que ele queria ouvir. Pedro responde: Jesus, eu gosto de você. Aí Jesus fez o quê? Baixou a régua. Falou: Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que isso é o que eu tenho para dar agora. Eu gosto do Senhor. E aí Pedro fala, ouve Jesus falar: apacenta as minhas ovelhas. E o Pedro não tinha nem se convertido ainda direito. Por quê? Acabou essa conversa tremenda. Ele negou 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes. Jesus não esqueceu dele. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Subiu ao céu, desceu, voltou. E Jesus vai tratar com Pedro e pergunta 3 vezes alguma coisa ligada ao amor. Mas aí passa o João. Porque Jesus falou para Pedro o seguinte: olha, Pedro, é o seguinte, a partir de agora, um dia vão te levar para um lugar que você não quer ir. E você vai ser cingido. E você vai seguir nesse caminho. O que Jesus estava falando? A Bíblia diz, o João dá o detalhe, que tipo de morte Pedro iria glorificar o Senhor. E sabemos pela tradição que Pedro foi crucificado, como o Senhor foi, de cabeça para baixo, porque ele quis, por não ser digno de ser crucificado, como Jesus foi. Então Jesus entendeu, falou para Pedro: você vai morrer. Você não falou que você ia? Você vai. Mas você vai ter uma missão gloriosa. A tua sombra vai curar. Você vai pregar 3.000 pessoas. Você vai participar de coisas extraordinárias. Você vai ter um ministério poderoso. Depois você vai morrer. Aí ele vira: e ele? Eu acho que Jesus, não é possível, né? Ele quem? O João. E ele? Aí Jesus fala assim: eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa? Quanto a mim, quanto a você, segue-me. E aí o João conta que os discípulos e muitas outras pessoas passaram a crer que ele não iria morrer. Ele, João, não iria morrer. Quem contou isso para as pessoas? Pedro. Ele espalhou o negócio, que não era verdade. E o João está falando: não é verdade. Agora veja uma coisa. Jesus veio para Pedro. Jesus veio para João, enquanto ele estava vivo. Onde isso aconteceu? Na ilha de Patmos. Todos os discípulos já tinham morrido, mas o João estava exilado na ilha de Patmos. E quem foi visitar João na ilha de Patmos? Jesus. E Jesus se apresentou glorioso. João, que conhecia Jesus tremendamente, quando vê Jesus, ele cai como morto, pela glória de Jesus. Jesus visitou a Pedro, visitou a João, deu toda a profecia de Apocalipse para ele. E ele depois morreu. Morte morrida, não foi martirizado. Ele tinha sido martirizado antes, diz a tradição, e não morreu. Então, que tremenda a história de Pedro. Que tremendo o amor de Jesus por Pedro. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura pôde separar o amor de Deus por Pedro, que negou Jesus.
E muitas vezes você acha, e eu acho, que eu passei do ponto e que eu neguei a minha fé, que eu falei o que eu não devia, que eu reclamei a mais da provação que eu estou passando. Deus não vai me perdoar dessa, agora eu fui longe demais. Ele amou Pedro. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama você. Ele perdoa o que quer que seja que você tenha feito, o que quer que seja que eu tenha feito. Mas o que nós precisamos fazer? É ir ao encontro de Jesus? Não, nem disso nós precisamos. Porque Jesus foi ao encontro de Pedro. E Jesus foi restaurar Pedro. E Jesus foi dar a Pedro um ministério extraordinário. Porque se você lê em Atos, o ministério de Pedro foi extraordinário. Ele foi proeminente diante de todos os discípulos. Talvez só não foi tanto quanto o de Paulo. O Pedro entendeu a graça. O Pedro entendeu o perdão. Ele arregaçou as mangas e falou, vamos trabalhar, porque eu vou morrer. E lá eu não vou amarelar. Se precisar morrer, eu vou morrer mesmo. Em nome de Jesus. Você perdeu o caminho. Você perdeu a jornada. Você negou Jesus, você negou a sua fé. Você confessou a coisa errada. Você falou que não devia. Mesmo no meio de uma provação. Eu posso ter certeza que a tua provação é intensa. Talvez maior do que aquela que você pode suportar aos seus olhos. Cada um de nós tem a provação que a gente pode suportar ou não pode suportar. Mas Deus sabe o limite. Mas com certeza nós não passamos nada igual ao que Pedro passou. Porque aquele foi um momento de mais densas trevas da história da humanidade, da história da igreja. Então a nossa não é igual a dele. Se Jesus cuidou dele, ele vai cuidar de você e vai cuidar de mim. Se Deus falou no seu coração nessa manhã, e se você tem alguma coisa para pedir perdão de você ter falado alguma coisa errada, agora é sua hora de você fazer a sua oração, como eu fiz a minha. É de você abaixar a sua cabeça, é de você se arrepender de ter errado, de não ter guardado a confissão, mas de receber o amor de Jesus na cruz por você, o amor de Jesus de perdoar, o amor de Jesus de te dar uma nova chance, o amor de Jesus de te levantar e te dar um ministério extraordinário, porque o que o diabo quer é que você fique paralisado pelas coisas que você fez de errado, por aquilo que você disse para Jesus. Agora nem Jesus me perdoa. Ele não só te perdoa, como ele levanta e põe um ministério para você, e abre um chamado para você, e usa a sua vida poderosamente para a glória dele, e diz que há um novo tempo que você pode estabelecer, independentemente do que você fez, independentemente do que você falou, independentemente da sua incredulidade. Agora é hora de crer o quê? Que Deus restaura, que Deus perdoa, que Deus restitui, em nome de Jesus.